Bom, então eu vou estar hoje fazendo uma introdução, uma aula de introdução ali sobre sistemas de controle, tá? Então a gente vai estar vendo algumas coisas ali, como a definição ali de sistema de controle, como que a gente pode representar ele, sistemas de malha aberta, malha fechada, classificação de sistemas, quanto a primeira, segunda ordem. Então vamos estar vendo bastante coisa aí sobre os sistemas de controle. Então, começando com alguns conceitos básicos, tá? Por exemplo, a planta, tá? A planta é o objeto a ser controlado no sistema de controle, tá? Então, por exemplo, no sistema de controle de velocidade, a gente vai ter que a planta é o motor e a velocidade é a variável de controle, a variável que eu vou estar interessado em controlar nesse sistema elétrico, tá? E a planta, ela possui uma função de transferência, tá? A gente vai estar estudando, vendo depois o que é a função de transferência, e ela possui uma função de transferência real e uma ideal, tá? A função de transferência ideal, ela sempre quase sempre ela vai ser um pouco diferente da real, tá? Porque na realidade a gente tem às vezes algumas não linearidades ali nos componentes físicos ali, né? E a gente acaba modelando como ideal, né? Então é só uma diferença básica ali entre a função de transferência real e ideal. Mas em muitos casos, na maioria deles, a gente pode considerar a função de transferência real aproximadamente igual à função ideal, né? Ou seja, sem as não linearidades, os distúrbios, enfim. Bom, começando pelos sistemas de controle de malha aberta, tá? A essência de um controle de malha aberta, de um sistema de malha aberta, aliás, é que não existe realimentação da saída para a entrada. Ou seja, eu não tenho aqui nem nada que ligue a minha saída aqui de volta à minha entrada. Então eu tenho três exemplos aqui, tá? Básicos aqui, onde a gente tem um sistema de um único bloco aqui, uma entrada e uma saída, um sistema de dois blocos aqui e um sistema onde tem duas etapas que se somam aqui, né? Esse operador aqui é um somador, ele quer me dizer que esse sinal aqui está sendo somado com esse e eu vou ter esse sinal da saída. Mas a saída aqui, dada por C de S e a entrada por R de S, não existe nada que ligue a saída aqui de volta com a entrada. Logo, eles são considerados sistemas de malha aberta, tá? Esses sistemas aqui, eles devem ser usados, então, onde distúrbios não possam afetar a variável de controle. Então, tu tem a variável de controle aqui, pode ser velocidade, temperatura, pressão, enfim. E tu vai setar aqui um valor na entrada do teu sistema, né? Vai setar o valor que tu quer que fique aqui na variável de saída. E se houver algum distúrbio externo que altere essa variável aqui, né, alguma coisa externa ao sistema que altere o valor da variável de controle, o sistema não vai ter como agir para corrigir esse distúrbio, tá? Então é por isso que os sistemas de malha aberta ali, eles podem ser usados em sistemas onde tu sabe que tu não vai ter esse problema de distúrbio, né? Em sistemas, por exemplo, também de operações sequenciais, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, ela tem os programas dela, né? Até terminar todo o ciclo completo e ela não vai verificar se a roupa ficou bem lavada ali para voltar e refazer algum ciclo. Ela simplesmente vai seguindo os ciclos dela ali sem nenhum tipo de realimentação, né? Sem nenhum feedback aqui da saída para entrada. Uma sinaleira também é um sistema sequencial ali que não teria realimentação, né? Então basicamente seria isso, né? Já os sistemas de malha fechada, então, ali, ao contrário dos sistemas de malha aberta, agora a gente vai ter, então, uma realimentação, tá? É justamente é isso que define ele, tá? Tu tem a saída aqui, tu tem um bloco aqui de realimentação, que eu chamo de G2, e ele está sendo ligado à entrada, tá? Geralmente esse G2 aqui é um elemento sensor, né? Que vai estar convertendo aqui a variável de saída, que pode ser uma variável de controle, que pode ser a temperatura, a pressão, velocidade, num sinal elétrico aqui compatível com o sinal de referência elétrico que tu coloca na entrada, né? Cuja referência tem o valor que tu quer aqui para variável de controle, aqui na saída, né? Então, um sistema onde a saída é realimentada, visando obter-se um controle efetivo sobre a variável de controle, né, o C de S aqui, do sistema. Então, aqui sim, tu pode dizer que tu tem um sistema de controle, porque aqui se tu tiver algum distúrbio, alguma coisa que gere um erro, ou seja, que faça a variável de controle aqui na saída atingir chegar num valor aqui diferente da referência que tu setou aqui, esse sistema vai tender a eliminar esse erro, né? Onde é que estaria esse sinal de erro? Ele estaria nesse ramo aqui do sistema, onde tem a referência menos o que tu tinha aqui na saída, né? Transformada pela função do sensor, que é claro, né? Do bloco de realimentação. Então é para isso que serve o sistema de malha fechada, ele tende a eliminar o erro, tá? Faz o sistema seguir o set point, ou referência que tu coloca aqui na entrada. Tá.
O grau de imunidade aos distúrbios ali depende externos, né? Depende do tipo do distúrbio também. Pode ser um distúrbio em rampa, em parábola ou algum outro tipo de distúrbio, né? Depende do sistema, depende da configuração aqui do hardware que eu tenho nesse sistema aqui, né? Depende de eu ter integradores no meu sistema, de eu ter derivadores, enfim. Mas em geral ali, um sistema de controle de malha fechada, ele consegue, sim, lidar com essa questão do erro aqui até certo ponto, né? Até certo limite aqui. Ele também é imune, não digo completamente imune, mas ele é parcialmente imune à variação dos parâmetros físicos internos, tá? Então, se tem, por exemplo, um amplificador de áudio ali com realimentação, a realimentação pode acabar compensando ali a variação por exemplo, do ganho ali dos transistores ali, né, dos amplificadores operacionais, de modo a manter sempre a saída controlada, né? Então é isso que eu quis dizer aqui com imune, né, parcialmente à variação dos parâmetros internos, tá? A realimentação aqui, nesse caso desse exemplo, ela está sendo mostrada como realimentação negativa, tá? A gente tem aqui, a saída aqui está se subtraindo, né, da entrada. Aqui tem um mais e aqui está subtraindo, né? Essa realimentação poderia ser positiva. Mas quando a gente está falando aqui de sistemas lineares aqui, geralmente aqui a gente está falando de realimentação negativa, tá? Realimentação positiva é quando tu tem lá, ele pode, aliás, te levar o teu sistema ali à saturação, né? Às vezes pode ser utilizado ali em sistemas ali, osciladores de onda quadrada, por exemplo, ou comparadores com janela de esterese também, que utilizam realimentação positiva. Mas em geral, para os sistemas lineares, aqui a gente está interessado na realimentação negativa, que é a realimentação que faz efetivamente aqui o controle, né, da variável de saída, né, atuando aqui sobre o erro, né, de modo a minimizar o sinal do erro aqui e ter o sinal aqui que siga a referência da entrada, né. Bom, aqui um exemplo aqui mais completo aqui, tá, de uma função de transferência aqui, aliás, de um sistema de controle, onde cada bloco aqui, ela vai possuir a sua função de transferência, tá, que eu vou chamar de FT aqui nos slides. Então aqui tem o bloco do sensor, ele tem uma função de transferência ali, que descreve a relação entre o que tu vai ter no sinal de entrada e da saída dele, tá, isso que é a função de transferência. Tu vai ter um atuador e vai ter a planta ali, que eu disse que poderia ser um motor, né, elétrico, por exemplo, ou uma resistência elétrica para aquecimento de água, né. E a variável de controle aqui na saída, a temperatura, se aqui fosse uma resistência, ou velocidade, se fosse um motor, ou poderia ser torque também. Aqui o elemento que vai fazer a correção, né, a ação de controle aqui, e vai gerar um sinal de controle aqui. Aqui tu tem a referência, tá? Aqui tu tem o sinal de erro. O erro é sempre a referência menos o que tu tem aqui na saída aqui do sensor aqui. Está medindo a tua saída aqui. A descrição matemática, então, tá? Os sistemas, eles podem ser sistemas térmicos, tá? A gente tem ali alguns exemplos aqui, sistemas térmicos, sistemas elétricos ou sistemas mecânicos, tá? É interessante notar aqui que a gente tem equações análogas, tá? Por exemplo, a gente pegar sistemas elétricos e mecânicos, né? Nos elétricos a gente tem resistores, capacitores, indutores. Já nos sistemas mecânicos a gente tem sistemas massa, mola, amortecedor, né? E o sistema elétrico, ele tem um análogo dele mecânico que pode ser descrito pela mesma equação diferencial, tá? Então isso é bem interessante, que a gente tem sempre um análogo aqui do elétrico com o mecânico, né? E então a equação diferencial, né, ela descreve o comportamento dinâmico, o comportamento no domínio do tempo desse sistema aqui, tá? Eu posso representar essa equação diferencial no plano S, tá? No plano de Laplace, tá? Que é a teoria de controle clássica usada para sistemas lineares invariantes no tempo. Ou eu posso representar essa equação diferencial aqui no espaço de estados, tá? Que daí é a teoria de controle moderno, para sistemas ali com sistemas variáveis ali no tempo, né? Variantes no tempo ou com mais entradas e saídas ali, enfim, aí a teoria do controle moderno seria mais utilizada, né? Bom, a função de transferência no plano S, tá? Para que serve a função de transferência? Então, ao invés de a gente trabalhar aqui com equações diferenciais do domínio do tempo, tá? Que seria bem complicado ali tratar o sistema assim, no domínio do tempo, a gente pega e trata o sistema como equações algébricas ali que são bem mais simples, tá? A gente passa ali do domínio do tempo, de equações diferenciais, para equações algébricas aqui no plano S, de Laplace, né? Que é muito mais simples ali de estar resolvendo, tá tratando o sistema. Além do mais, o sistema no plano de Laplace ele vai te oferecer uma visão mais clara a respeito do comportamento do sistema, tá? Pode tirar mais conclusões ali olhando pro sistema ali no domínio S do que olhando para o domínio do tempo, tá? Então, é interessante aqui
por esse critério aqui, né? A transformada de Laplace ela é linear, tá? Logo ela se adequa muito bem na descrição de sistemas lineares invariantes do tempo. A função de transferência é expressa como uma fração de polinômios, tá? Da variável complexa S, que o S poderá ser tratado como uma constante, tá? Ele também será substituído, ora, por um valor ali de um número complexo, mas a gente trata ele como uma constante, tá? E porque por polinômios, tá? A gente vai ver depois que as funções de transferência elas são uma fração, tá? Que vai ter um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, tá? Cuja variável lá do polinômio é sempre o s, tá? O s é que vai estar elevado ali num expoente, né? Vai ser o grau ali, o grau da função de transferência vai ser o maior grau do s, o maior expoente do s no denominador da função de transferência, tá? A gente vai ver depois. A transformada de Laplace também ela permite obter a resposta completa do sistema, tá? Por isso que ela é bastante utilizada, ou seja, a resposta em regime transiente e a resposta em regime estacionário do sistema, tá? E, e ela te permite também a aplicação imediata das condições iniciais, tá? Diferente daqueles outros métodos lá de resolução das equações diferenciais ali, né? Que tu não coloca direto as condições iniciais no início do processo, né? Sim, depois numa outra etapa. A função de transferência também ela te permite, no domínio S, ela te permite analisar e elaborar a estabilidade do sistema, tá? Então tu pode ver se o sistema é estável ou instável a partir das raízes ali do denominador, né, do polinômio, né, que está no denominador da função de transferência. E ela facilita a obtenção da resposta a qualquer sinal de entrada, tá? Porque a gente tem ali em Laplace ali uma gama de sinais ali interessantes ali, que tem a transformada de Laplace, então a gente pode estar obtendo o valor da saída para essa resposta ali do sinal também, também esse sinal também tem que estar, né, representado no domínio de Laplace, ele vai ter uma representação. Aí depois a gente vai ver os principais sinais ali que a gente usa ali e as representações deles no domínio S. Tá? Bom, a função de transferência do plano S, então, quando a gente elabora, tá, monta uma função de transferência do domínio S, a gente considera as condições iniciais nulas, tá? Porque o que interessa é a função de transferência em si, né, do componente ali, a relação entre saída e entrada. E para isso eu considero as condições iniciais de sistemas nulas, elas geralmente não nos interessam, tá, na obtenção da FT do sistema, tá. Então ela relaciona a saída pela entrada, eu vou dividir o que eu tenho na saída pelo que eu tenho na entrada, tá, essa vai ser o tratamento matemático que a função de transferência vai estar fazendo no meu sinal de entrada. Aqui a gente vê o conceito de polos e zeros, tá? Os polos e zeros, eles são, então, nada mais são do que raízes dos polinômios. Eu falei antes que a gente tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, que descreve a função de transferência. Então, as raízes aqui do polinômio do numerador a gente vai chamar de zeros da função de transferência, e as raízes do denominador a gente vai chamar de polos, tá? E isso aqui é muito importante, tá? Os polos, principalmente, eles descrevem a dinâmica temporal do teu sistema, tá? Então, a partir deles ali, eles são abstrações matemáticas para um determinado padrão de comportamento dinâmico do teu sistema. Então, quando a gente quiser fazer o projeto do sistema de controle lá, né, ter as especificações do teu sistema, a gente vai acabar chegando aqui em valores de polos que me permitam ter essa dinâmica temporal que eu desejo para o meu sistema, tá? Então, basicamente, são esses a função dos polos, tá? Moldar a dinâmica temporal desejada no teu projeto. Já os zeros, eles também vão estar influenciando na dinâmica temporal do teu sistema, tá? Dependendo da posição deles, dependendo da quantidade deles, né? Só que para moldar a resposta que tu quer, né, as especificações que tu quer do teu sistema, tu vai estar utilizando efetivamente os polos, tá? Tu pode estar utilizando zeros para fazer cancelamento de polos quando tu tem um sistema de ordem muito elevada, enfim. Existem outras aplicações ali para os zeros, para te alocar zeros na função de transferência, tá? Por exemplo, projeto de compensadores também, por avanço, prazo de fase. Mas para moldar a dinâmica temporal do sistema, tu vai estar utilizando então os polos, tá? Bom, se a gente substituir o S, tá? Por um número complexo, como eu falei, o S lá de Laplace ele é uma variável complexa, tá? E se a gente substituir ele ali por um número complexo qualquer, a gente vai obter uma fração polinomial, só que agora de números complexos, tá? Então, se eu tiver por exemplo, um S ao cubo, um S ao quadrado, S ao cubo, S na 4 aqui, a variável complexa J aqui, a gente não pode esquecer que J ao quadrado, tá? Que é a variável complexa lá do número complexo,
Ele é igual a menos 1, j ao cubo é igual a menos j, tá? Porque ele é j ao quadrado, que é menos 1 vezes j fica menos j. J na 4 é j ao quadrado vezes j ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, se torna 1, tá? Isso aqui é importante aqui na hora de substituir o s por j ômega, lembrar disso daqui. Aí tu vai ter como resultado um número complexo no numerador e um número complexo no denominador. Então, para te saber o módulo da tua função de transferência nesse ponto aqui de interesse, que substituir o s, tu vai fazer a raiz da parte real ao quadrado, que é o a, mais a parte imaginária, que é tudo que está multiplicando o j, tá? Faz o mesmo no denominador e divide, tá? Eu tenho um vídeo só sobre isso daí no meu canal ali, né? Ensinando a calcular, encontrar o módulo e faz uma função de transferência. Então eu não vou me estender muito aqui, tá? É basicamente isso. Aqui a fase, tu vai fazer a fase do numerador dividido pela fase do denominador, tá? Que é a tangente na menos 1 da parte imaginária sobre a parte real. E aqui só o que acontece aqui no domínio do tempo, tá? Quando a gente multiplica aqui no domínio de Laplace, por exemplo, eu tenho a função de transferência g de s. E minha saída é y de s. Então y de s vai ser x de s vezes g de s, tá? Tá tudo no plano de Laplace. Só que a multiplicação entre o sinal e o sistema, tá? Ou entre blocos do sistema, que eu posso fazer também no domínio de Laplace, ela equivale no tempo, no domínio do tempo, a uma convolução, tá? Que seria um processo matemático muito mais complicado de fazer do que uma simples multiplicação ali de polinômios, né? Que a gente tem aqui no domínio S. Então, por isso que a gente utiliza ali bastante a transformada de Laplace, tá? Para estar facilitando aqui, não tem que estar fazendo operações como a convolução, né? No domínio do tempo. Bom, então a gente vai estar vendo aqui na próxima aula, a gente vai estar continuando, tá? Vendo aqui a parte de diagrama de blocos aqui, de transferência de malha aberta, malha fechada, então é isso aí, até a próxima.